Olá, você está no Conexão Jovem Debate, websérie que discute educação para o trânsito no novo ensino médio. Hoje nós vamos conversar sobre a inovação na educação. Eu sou a professora Luciana Paula e participo desse bate-papo mediado pelo professor Jorge Menegildo com os convidados professor Daniel Berger e professora Leia Meyer. Obrigado, Luciana. Obrigado a você que nos assiste. Obrigado, Daniel, pela presença. A Leia também como convidada aqui especial na temática inovação. A gente tem discutido, né, nessa série Conexão Debate, uma série de elementos que envolvem os desafios da docência, né, do dia a dia da docência. As questões que relacionam, né, a organização de práticas pedagógicas contextualizadas com as problemáticas dos jovens e a organização de estratégias que levem ao encontro um saber significativo, né? E nesse contexto a inovação não pode ficar de fora, né? Há uma perspectiva de diferentes abordagens, né, de inovação. Como é que, Leia, você pode nos ajudar a compreender esse universo aí das perspectivas de inovação na educação? Quando a gente pensa hoje a inovação, a primeira coisa que a gente volta, né, para dentro de nós é para qual é o medo que eu tenho em relação a ela? Qual é a preocupação? Porque parece que a gente está fazendo algo errado. E na realidade, inovar não tem a ver com algo errado que a gente faz no nosso dia a dia, mas sim com demandas, com necessidades novas, com outras perspectivas das quais a gente necessita melhorar, aprimorar e fazer diferente. Não podemos ter muito aquela ideia do 880. A gente precisa pensar que formas diferentes nos ajudam a resolver problemas complexos, que é o que nós vivemos hoje no dia a dia da sala de aula, no dia a dia com os nossos estudantes, no dia a dia das nossas famílias e em sociedade. Então, pensar em inovação é pensar diferente, é pensar com outras estratégias, com perspectivas diferenciadas. Muito bem. A gente está falando então que pressupõe um processo de inovação, o reconhecimento de uma realidade e nesse reconhecimento a perspectiva de estabelecer mudanças, ou seja, de eu criar algo diferente daquilo que vem sendo organizado naquela prática, né? A partir do quê? De uma evidência, né, de que eu preciso trabalhar de uma outra forma as problemáticas das juventudes, trabalhar de uma outra forma os saberes, trabalhar de uma outra forma a integração dos saberes constituídos na escola com aqueles saberes que os jovens trazem para a sala de aula. E aí eu quero trazer o Daniel para a conversa, né, Daniel? Assim, o que significa inovar nessas práticas pedagógicas, né? E de que maneira, ou melhor dizendo, que aspectos podem ser articulados para que o professor possa organizar esse fazer pedagógico dentro dessa perspectiva inovadora, né? Como é que você vê isso? Eu vejo que assim que tem uma dimensão da inovação que acho que é assim, do novo, de mudança, mas ele é uma postura ética, né? Um compromisso com a mudança para melhorar a vida das pessoas, em que eu me posiciono em relação às coisas que estão acontecendo, né? Então, assim, pensando em recorte, assim, para pensar a ação docente, eu pensaria, uma primeira palavra que me lembro, que me chama a atenção é a criatividade. É romper um pouco com uma rotina e romper com uma cultura escolar, né, de que as coisas sempre têm que ser feitas de uma mesma forma, sempre pelo mesmo caminho. É pensar quais as relações que os estudantes, que os jovens têm com o assunto que está em questão, com a problemática que está em questão. Um primeiro ponto, então, a criatividade. Um outro ponto é um compromisso solidário com a mudança, né? Então, nós vivemos num mundo que ainda existe fome, nós vivemos num mundo em que existem práticas econômicas que se permanecerem, corremos o risco de não ter mais planeta. Então, acho que inovar é você trazer reflexões, possibilitar pequenas mudanças que mudem esse caminho que nossa sociedade está. É o despertar uma nova consciência para a necessidade de você ter, nesse jovem que está hoje vivendo a educação no ensino médio, ter uma postura diferente frente a essas questões que E hoje trazendo, impactam, né? exatamente, mas trazendo esse sujeito também como protagonista. Eu acho que a prática pedagógica como impulsionadora de processos de mudança, né? Eu acho que é um outro desafio que é afetar
afetar a sociedade, afetar setores da comunidade, e dependente do assunto que a gente estiver trabalhando, da problematização que a gente estiver discutindo em sala de aula, é possível afetar a sociedade para que as mudanças ocorram, né? Porque a mudança não vai ocorrer, uma prática pedagógica não vai mudar o mundo, né? Mas ela pode provocar mudanças que afetam outras pessoas, né? E daí as tecnologias, elas também fazem parte da inovação, a gente não pode, né? Então, assim, tem uma discussão que se faz sobre o jovem, né? Que o jovem se constitui como jovem entre jovens, e os jovens estão nas redes sociais, né? Então, assim, o exercício da cidadania também passa por se apropriar dessas redes. Então, eu trazer as tecnologias digitais de informação, de comunicação, para dentro, para as práticas pedagógicas, como uma forma de mobilizar a comunidade. Então eu posso ter um planejamento em que eu estou discutindo qualidade de vida naquela comunidade, e eu vejo que aquela comunidade não tem uma área de lazer. Então, inovar nesse sentido, vamos discutir com a comunidade, vamos convidar alguém do conselho do planejamento, do órgão de planejamento da cidade, convidar pessoas que representam diferentes segmentos etários, idosos, jovens, crianças, vamos discutir com aquela comunidade. Então a gente vai estar semeando a mudança, né? Acho que inovar é semear mudanças, né? Vejo que você traz uma perspectiva importante, né, dentro dessa visão que já conversamos em outra oportunidade, de você, além de despertar essa curiosidade, você trazer esse olhar investigativo do docente para aquela realidade, para compreender em que espaço ele pode utilizar essa mobilização que ocorre com seus estudantes, né, para dentro das problemáticas que ele quer discutir, né, e a partir disso, então, promover uma visão mais consciente frente àquela realidade e poder, a partir disso, na perspectiva da formação cidadã, né, que a gente tem discutido muito aqui, organizar práticas que sejam relevantes e que os estudantes possam se engajar, se comprometer, né, mais do que isso, né, numa perspectiva de uma atuação futura, né, com um adulto, né, mobilizado e engajado com determinadas consciências diferenciadas, né, das que estão hoje. Isso é muito interessante que você traz a questão da formação cidadã, que a gente não forma o cidadão para que no futuro ele, quando ele crescer, quando ele for adulto, começar a trabalhar para ser cidadão. O processo é agora, né? Tem que ser cidadão, inclusive no processo de produção do conhecimento, né? E acho que daí tem duas questões importantes, né? Quando a gente olha para a realidade e traz as questões da realidade, que quando eu parto da realidade, eu consigo mobilizar aquele sujeito para aprendizagem, porque aquilo que é significativo, de repente eu não consigo mobilizar aquele sujeito para trabalhar geometria, mas quando a gente está discutindo uma produção de um projeto de uma área de lazer para apresentar na prefeitura, para representar na comunidade, eu consigo mobilizar, né? Então, assim, são dois movimentos na produção do conhecimento que são importantes, que é a mobilização de saberes prévios e depois a reconstrução. Porque não basta você se apropriar no conceito. Na verdade, a gente se apropria do conceito. Quando eu pego aquele conceito, internalizo, eu tenho uma ação naquele meio, né? Eu vou trazer a Leia para a nossa conversa aqui, falando um pouquinho sobre de que forma as práticas pedagógicas de educação para o trânsito podem potencializar e mobilizar esses processos sociais inovadores. Bom, primeiro a gente tem que pensar que nós temos sujeitos, e esses sujeitos têm as suas singularidades, né? Dentro daquele espaço, o singular também é um espaço de respeito. Mas a partir daí nós vamos construir coletividades. Nessa proposta de coletividade, nós temos que usar a socialização, e esse é um grande desafio atual, né? Como nós socializamos e respeitamos o espaço do outro. Nós vivemos hoje numa comunidade escolar, com estudantes, com colegas de trabalho, com servidores dentro da escola, com os pais, e muitas vezes nos deparamos com a grande indagação. Como é que a gente consegue se juntar para mobilizar, para conseguir atingir um determinado objetivo? E a educação para o trânsito é um cenário onde todos nós estamos inseridos. Ele é um cenário comum, ele é um cenário que faz sentido, é onde a gente arrepia, porque existem sinistros que lá acontecem e impactam o nosso dia a dia, impactam as nossas famílias. Nós temos desafios que são criados por esse cenário que é o trânsito. E a escola trazer a educação para o trânsito, respeitando esse momento, né, às vezes de dor, mas também como um momento de possibilidades, faz eu fazer parte de um novo mundo, que é agora, não é amanhã, é agora. Outra coisa que é importante, o ensino médio é um momento marcado por grandes decisões, né? Já mudamos um pouquinho no sentido de que nós não precisamos decidir hoje e seguir para o resto da vida na mesma decisão.
mas por decisões que são importantes e que marcam basicamente a nossa escolha de vida. E este momento é o momento onde a educação para o trânsito ela é significativa, onde eu possa pensar, refletir e agir por boas escolhas, seja com o outro, respeitando o seu espaço, permitindo a tua passagem, né, numa faixa de pedestre, ou mesmo pedindo ajuda para outra pessoa diante de uma necessidade que eu a tenho, né, no meu dia a dia, no meu ir e vir da escola. Então, o meu fazer pedagógico, a minha mudança mobilizadora, ela terá sentido e ela terá um impacto inovador no momento que eu desejar, eu querer e eu decidir que eu não troco, eu não vendo e eu não abro mão da vida. Esse é o grande pressuposto dessa fase. Né? Então, assim, eu digo assim, a desigualdade no trânsito. Ninguém respeita a motociclista. É muito comum não se respeitar motociclista, não se respeitar Fusca, por exemplo, né? Existe uma hierarquia dentro do... Você já teve um Fusca, quem já teve moto, já teve um Fusca, entende pouco que é isso. E então, assim, é essa amplitude. Tem uma outra dimensão que é a possibilidade de trazer a realidade e trazer questões que são complexas. Porque a gente não para, você olha, para estudar a mobilidade urbana, a gente passa pela arquitetura, que passa pelo planejamento, questões sociológicas, né? Então, essa complexidade que é muito legal, né, da educação para o trânsito. E como a Leia falou, educar para educar para a vida no sentido muito amplo, porque é também preservar vidas, né? Quando se trata dos jovens, né? Que é um segmento que é um dos segmentos que tem uma maior percentual de vítimas, né, de acidentes do trânsito. E a possibilidade de, quando a gente traz o trânsito, é muito interessante quando a gente fala, se estudar a realidade, as pessoas assim, não vai estudar, não tem conhecimento, estudar só aquilo que é próximo. Tem um momento que eu trago a realidade a partir da minha experiência, mas quando ela está em sala de aula, eu me distancio. Eu sou um pesquisador, então eu não olho aquela realidade onde eu moro, eu olho como um pesquisador, mas ao mesmo tempo eu volto para aquela realidade. Então, assim, se fala muito em protagonismo, mas quando você fala em protagonismo, esse protagonismo tem que implicar numa ação em algum lugar. Né? Então vai ser onde? Vai ser na rua, vai ser na escola. Então a educação com o trânsito conta uma possibilidade de intervenção na realidade interessante que fortalece o professor, né? Fortalece a possibilidade de acreditar na possibilidade de mudança. Né? Muito bom. O convite então é esse, né, de você perceber perspectivas de inovação, né, considerando as temáticas contemporâneas, em especial a educação para o trânsito, na organização de um fazer pedagógico diferenciado, com estratégias diferenciadas, com metodologias diferenciadas, trazendo esse estudante para copartícipe, né? Ativando esse estudante num processo de ativação, que é importante, para ele ser copartícipe de uma nova realidade sua, né, e social, como a gente tem discutido aqui. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Leia, pela participação aqui. Muito obrigada pelas contribuições, por ajudar a gente a desmistificar um pouco o sentido de inovação. E é assim que a gente chega ao fim desse bate-papo sobre inovação na educação. Esperamos que a partir dessa conversa você possa identificar as potencialidades das práticas pedagógicas desenvolvidas por meio de atividades de educação para o trânsito para a mobilização de processos inovadores. Convidamos você a conhecer o material pedagógico inovador em termos de educação para o trânsito, que são as atividades do programa Conexão DENIT Ensino Médio. Nesses materiais pedagógicos, o trânsito é abordado como um fenômeno social multirreferencial, com propostas didáticas que apresentam temas de trânsito de forma articulada às competências e habilidades previstas pela BNCC para cada área do conhecimento, partindo sempre da problematização de questões que fazem parte da realidade social dos jovens. Acesse já o portal web e o aplicativo do programa Conexão DENIT e faça parte dessa rede colaborativa de educação para o trânsito.